Olá, estamos aqui novamente, retornando aos nossos trabalhos. Hoje eu estou aqui com o querido Hélder Araújo, de Fortaleza, Ceará. Querido, bem-vindo sempre. Tu sabe que tu já é de casa. E hoje nós vamos conversar. O Hélder vai fazer uma exposição muito bacana sobre a fascinação. Hélder, querido, tu quer começar com aquela parábola linda que tu colocou no início da tua exposição? Bom, na verdade, tem duas passagens muito interessantes, né, que a gente pode avançar um pouquinho, mas depois eu quero voltar um pouquinho para o começo. Sim, Primeiro, é explicar um pouco a parábola do joio e do trigo, né, porque a gente ouve assim muito de passagem, e eu já procurei ler com mais detalhes desse pessoal que faz a exegese, né, da Bíblia, e a sim, coisa acontece assim. Um agricultor naquela região da Palestina, onde morava Jesus, isso é Jesus contando as coisas da época, né? Ele sim, sempre se associava ao que acontecia. Arou o terreno dele muito bom, a pequena fazenda, a propriedade que ele tinha, e plantou a melhor semente de trigo que tinha na época, né? Plantou e esperava o quê? Uma boa colheita, que desse tudo certo. Só que Jesus diz que vem o inimigo durante a noite e joga sobre aquela plantação de trigo sementes de joio. hum, E qual é a diferença do joio para o trigo inicialmente? Nenhuma, os dois crescem igualmente. E o proprietário, o agricultor, o fazendeiro tem a sensação que vai ter uma grande colheita, porque é muita coisa ficando verdejante, bonito, só que com o passar do tempo, o joio nada produz em termos de semente, e o trigo é o que produz. Só que sim, o trigo consociado com o joio cai a produtividade bastante, porque eles vão disputar o mesmo terreno, os mesmos nutrientes daquele terreno. E, sim. naturalmente, é produzido pouco trigo. Aí o agricultor, quando detecta isso, ele só detecta isso quando já estão há um bom tempo avançado, de tal forma que as raízes estão tão entrelaçadas que se ele arrancar o joio, vem junto o trigo e ele perde tudo. Então ele prefere se manter junto com o joio, o trigo junto com o joio, até que chegue a maturação, quando ele faz a ceifa, corta tudo e separa o joio do trigo. Uma trabalheira, né? O Né? joio vai para fazer o pão, vai para fazer a farinha e tudo mais. E o trigo e o joio precisa ser totalmente enfeixado e cortado, porque se deixar ele por ali, aquela semente que ele produz vai acabar contaminando aquele terreno novamente. Sim. Então, essa ideia do joio e do trigo, e a gente entender hoje essa separação associada ao texto que eu vou explicar depois, porque Jesus, entender as mensagens de Jesus, a gente tem que entender de uma forma, como é que eu diria assim, ampla, né? A gente não pode ver só isso aqui, só a parábola do joio e do trigo faz muito sentido, não é separar o joio do trigo. Mas será que separar o joio do trigo é separar o bem do mal, numa visão assim só dicotômica mesmo? Mas para explicar para aquelas pessoas daquela época, ele não podia ser muito filosófico. Separar o Exatamente. joio é separar o bem do mal. Exatamente, E são as metáforas, né? as metáforas, exatamente. Aí, em outra passagem que está, essa passagem aí está em Mateus, essa que eu narrei para vocês da parábola do joio e do trigo. E tem uma outra passagem muito interessante que, se a gente junta essa e todas, claro, do Novo Testamento, por isso, de alguma forma, a gente pode associar com um conforto, porque associar coisas do Velho Testamento ao Novo Testamento, de uma maneira geral, você quer manipular a cabeça das pessoas, né? Como comumente algumas pessoas da linha neopentecostal o Sim, fazem. sim. Mas, aqui, o que é que, lá em Lucas, capítulo 12, versículos 49 a 53, é narrada a seguinte parte. Jesus diz assim: Eu vim lançar fogo à terra, e que tem, aí diz, e que tenho a desejar se ela já está, se ele já está aceso. Quer dizer, ele diz que veio lançar, mas na verdade ele não precisa fazer nada, porque o fogo já está aceso por si só. E quanto anseio até que ele se cumpra, e quanto ele espera que o fogo queime o que precisa ser queimado. Aí ele diz: julgais que eu vim trazer paz à terra? Não, digo-vos, vírgula, mas separação. Veio trazer separação. Separação
do joio e do trigo lá É atrás. verdade, é verdade. Continuando. Pois de hora em diante haverá numa mesma casa 5 pessoas divididas, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos. O pai contra o filho contra o pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe. A sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Aí eu pergunto a você, Suzy, e a vocês que estão nos ouvindo agora. Isso está acontecendo no Brasil inteiro? Sim, está acontecendo já há algum tempo, né? É. Alguém conheça uma família só que Uhum, conhece, normalmente eu conheço várias que estão vivendo essa sim, realidade, tá certo? sim. Graças a Deus a minha casa não É, aqui em falo, casa a gente conseguiu também segurar isso, não nós somos aconteceu. muito Mas eu unidos em conheço torno muitas. de um ideal, mas nós conhecemos muitos. Então, Uhum. isso é uma coisa que eu diria para vocês, preocupante. Preocupante porque isso está virando como eu disse na palestra que eu fiz na Casa Espírita, é uma pandemia de uma doença, não uma doença causada por um vírus, causada por uma Uhum. bactéria, mas uma doença espiritual. Sim, que E é a ela fascinação. Uhum. é a fascinação, e ela se espalha numa velocidade muito maior do que um vírus, que nós vamos, né, ao longo desse, eu vou chamar essa nossa conversa de estudo, né, porque a gente Sim, bate bola, a gente aprende um com o outro. sim, Então, eu vejo assim que existe essa pandemia, tá certo? E como é que ela se alastrou? Que é outra coisa. Não é qual foi o meio? Foi através da tosse, do espirro, alguma coisa? Não. Foi como é que através. acontece o fenômeno, Helder? Como é que Conta pra acontece gente o aí. fenômeno? Uhum. Como é que acontece? Ora, eu vou parar aqui e tu vai me lembrar se eu esquecer. Mas, antigamente, como é que as forças do plano espiritual inferior atuavam? Atuavam sobre um médium, sobre uma Uhum. casa espírita, desarmonizavam a casa espírita. Sim, Tudo bem. Aquele livro que eu até citei, Aconteceu na Casa Espírita, lá narra exatamente uma situação dessa, em que uma casa espírita é atacada pelo plano espiritual inferior, buscando desarmonizá-la. Quer dizer, é uma coisa bem pontual e com resultado muito pífio. Uma sim, casa tem outra, tem outra, tem outra, tudo bem. O bem vai vencer o mal nessas condições. Só que, com o advento da internet, o que é que aconteceu? A internet é uma coisa como um avião. O avião veio para o bem, para encurtar as distâncias, mas a internet também pode fazer muito mal. E nesse é. processo, E o avião também pode ser usado na guerra, né? na guerra, exatamente. Uhum. Então, acabou que foi uma coisa que também foi usada para o mal. E hoje, o que é que a gente observa? O que é que acontece? Qual é vamos dizer assim, o preceito número um com a pessoa que está em processo de vacinação? Ela busca se isolar. Sim, Ela não aceita conselho de ninguém, ela não aceita luzes sobre o seu pensamento. Ela se embota, e qual é o melhor jeito disso? É o que a gente hoje chama de bolha. As bolhas sim. estão na Os internet. grupos de WhatsApp são fontes de fascinação, os grupos bolsonaristas. Uhum. Existe. Entendeu? E isso tá se transformando verdadeiramente numa fascinação. Aí você diz assim, Helder, mas isso é especulação sua, porque você é espírito, e eu vou dizer para vocês mais adiante, a gente vai ter a oportunidade de ver, o que é que Kardec fala exatamente sobre isso. Kardec parecia que adivinhava o que ia acontecer no Brasil ou no mundo, porque esse fenômeno não é só aqui do Brasil, não, tá certo? No Brasil ele assumiu determinadas características assim muito peculiares, até espalhafatosas, Sim, mas é o mundo inteiro que sim, está sujeito a essa onda, tá certo? Em alguns países, essa onda atinge um percentual da população, um percentual inferior, quer dizer assim, é menos de 50% da população. Quando é menos de 50% da população, aquele país se mantém organizado e democrático e não permite que o neofascismo se instale sobre ele. Exemplo, Ucrânia. A Ucrânia é um país literalmente fascista. E num fascista. percentual, a população chegou no nível, quer dizer, a doença da alma chegou no nível tal lá que atingiu mais de 50% da população. Quando Sim, chega eles estão nesse nível, apoiando. aí É.
se torna uma coisa muito, muito difícil, tá certo? Você veja a situação da Alemanha, a Alemanha tem em torno de 25 a 30% da sua população neonazista, que é preciso que a gente desfaça essa complicação, assim, o que é o nazismo? É o fascismo alemão. O que é o salazarismo? Foi o fascismo de Portugal. O que foi o Uhum. franquismo? O fascismo da Espanha. O que é o Sim, bolsonarismo, se não o fascismo brasileiro? exatamente. Compreenderam? Então, assim, na verdade, tudo é o fascismo. Se a gente tem que estudar a origem do problema, está na palavra chamada fascismo. E a gente precisa entender o que é que ela representa e, assim, entender que ela representa uma doença verdadeiramente. Porque o que é que cultiva o fascismo? O fascismo cultiva a necropolítica, a Uhum. mentira, O o que a gente negacionismo. fake news, o negacionismo, negar a ciência, negar a É. educação. Então, assim, não é porque se fascismo fosse uma ideologia, nós poderíamos estudá-lo. O fascismo é a não ideologia. Exato. Se É existe a um princípio, negação, exatamente. É a negação de tudo. é a negação de tudo. Tá certo? Só que a gente não pode mais tratar isso lá para trás, sei lá, um ano atrás, eu precisaria tratar esse assunto de uma forma en passant, muito por cima, para não ferir as sensibilidades espíritas, especialmente. Ah, é. Agora eu fiz uma palestra na casa espírita que eu frequento e não medi as palavras e Sim, recebo o apoio integral da casa espírita no sentido de discutir esse assunto com mais profundidade, porque eu já discuti esse assunto em pelo menos umas 3 palestras, mas assim, de passagem, porque a gente não podia falar. Não, você era o comunista, embora o seguinte, a palestra que eu fiz recentemente aconteceu o seguinte, ela primeiro é colocada ao vivo e, posteriormente, ela é baixada para o YouTube. É uma coisa assim que eu não sei fazer, sim, mas porque é lá uma live. Aham, ela fica gravada depois no YouTube. é gravada e depois vai para o YouTube. Pois bem, muito espírita lá, aquele espírita de público, né, fez uns Sim. comentários tão nocivos que foi preciso, Ah, rapaz, excluir todos os comentários e jogar no YouTube seus comentários. Eu também não quis nem ver para não me contaminar com a coisa, tá certo? Eu procuro fazer o seguinte, tudo meu, aqui a gente está falando mais assim, como é que eu diria assim, espontaneamente. Mas nas palestras que eu faço na Casa Espírita com as citações de Kardec muito bem delineadas e sim, citadas, tiradas para exatamente evitar a crítica. Porque, assim, poxa, esse cara aí é um opinólogo de plantão. sim. Da Não, onde que tirou isso, né? hoje a gente está até conversando assim mais de passagem, mas verdadeiramente quando eu faço a palestra é toda baseada na Sim. citação de Kardec. Até aqui eu tenho uma anotaçãozinha que eu fiz da tua palestra, que eu Ah, recebi da tua palestra, que tu comenta sobre o Livro dos Espíritos na questão 459. Eu acho que é isso, muito importante a gente colocar isso, Helder, sem dúvida. Pegar para lembrar 459. as pessoas de que essas Exatamente. coisas já foram ditas, Kardec deixou por bem Kardec. claro. Os espíritos influem sobre nossos pensamentos e ações. A maioria dos espíritos sabe essa resposta, mas vai ver que muita gente não é espírita e vai estar Sim. assistindo essa palestra, estará assistindo essa palestra. A resposta é assim: a esse respeito, sua influência é maior do que podeis imaginar. Muitas vezes são eles que nos dirigem, tá Uhum, os certo? espíritos desencarnados sobre Espíritos nós. enganados. Uhum, Pronto. E esses espíritos podem ser espíritos bons ou espíritos maus. uhum, Nós aqui, praticamente, pelo nosso pensamento, aquilo que a gente cultiva na nossa mente, é que define que tipo de amizade a gente tem, né? Então, essa é a ideia. exatamente. Kardec deixou isso bastante claro. Mas eu queria dizer para vocês, gente, eu tenho um aspecto aqui que é muito importante, que é o seguinte. Quando eu fui preparar essa pesquisa, essa live para a Casa Espírita, obviamente que eu fui fazer uma pesquisa para ver se... deixa eu ver, quem já tocou nesse assunto? E não é que eu encontrei uma palestra, uma live, alguma coisa desse tipo, né? Feita por uma pessoa aqui de Fortaleza, que eu muito respeito, é uma pessoa, assim, um trabalhador espírita maravilhoso, um médium com uma capacidade de trabalho fantástica, e ele fez uma palestra que o nome era Fascinação Coletiva. Ah, olha E, só. obviamente, quando eu vi, eu ia fazer uma palestra, eu assisti.
Aham. Ele como é que eu diria assim, é dotado de uma oratória maravilhosa, né? Um tom de voz muito grave, fala muito bem e, puxa, claro que eu assisti. Só que, engraçado que a palestra dele tem uma determinada abordagem, a que eu fiz é uma outra abordagem completamente diferente. Em resumo, eu gostei das duas que eu assisti a minha depois de pronta. Gostei Sim, também. Tive sim, que eu gostar. gostei. Gostei muito. Eu assisti a tua também. Então, o que é que acontece? Em algum lugar a gente já ouviu falar que o espírito sopra por toda parte. Uhum. E no caso é o Newton Souza, ter feito essa palestra e eu também ter sido estimulado espiritualmente, que minhas palestras eu nunca escolho o que é o tema, nunca escolho. Simplesmente eu fico esperando que a espiritualidade me diga o que é que eu tenho que fazer. Sim, E soprou lá no Newton, soprou para mim fazer essa palestra, mostrando que o mundo espiritual anda preocupado com esse assunto e está buscando nas pessoas Deus, aquela história de que Deus atua nos homens através dos homens, né? sim. E o mal atua nos homens através dos homens maus ou dos espíritos maus. A gente também não pode perder de vista isso aí. Nós que escolhemos a nossa, vamos dizer assim, Elder, a nossa isso, companhia. sim, isso é muito importante que tu coloque, porque é importante a gente lembrar as pessoas que a fascinação pode acontecer também de encarnado para encarnado, né? Isso, Isso é, exatamente. isso é muito importante. Porque, entenda, Kardec sempre fala, ele está falando no livro dos médios, a gente vai chegar lá já já, porque para me encontrar agora vai ser difícil. Sim, Ele se refere ao médium, mas ele, na verdade, lá na frente, ele conserta o seu próprio texto e diz, na verdade, é qualquer pessoa. Então, se a gente pensar, é só o médium que vai ser fascinado, não. Esse exército de pessoas fascinadas que nós estamos vendo no Brasil e pelo mundo, espalhadas pelo uhum. mundo, não são necessariamente médiums ostensivos, não. São pessoas Qualquer absolutamente pessoa. Uhum, que não se exatamente. dão nem conta do que está acontecendo com eles. Uhum, Mas antes de chegar lá, Suzy, até para eu não perder aqui a ordem, eu também, quando pensei em fazer essa palestra, eu comecei a olhar as mídias, os blogs, os canais, e tudo. sim. Esse pessoal comenta de uma forma assim, não especializada, e eu não estou aqui me colocando como especializada, eu estou só com a visão espírita, eu digo uma visão psiquiátrica, psicológica, de tudo. Eles comentam assim, sobre o comportamento anômalo dessas pessoas. Eles dizem assim, falam em ilusão, Uhum. eles colocam uma ilusão, aí outro diz é ilusão coletiva, o outro diz é uma paisagem mental desfocada, o outro diz é um caos cognitivo, é um experimento falso psiquiátrico, universo paralelo, mundo paralelo. Os comentários melhores do Brasil, que eu vejo quase todos, falando Sim, eles usam as coisas dissonância cognitiva também, se usa muito. figurantes. E se você for ver todo esse apanhado de adjetivos, eles se acoplam perfeitamente à definição de fascinação. Todos Exatamente. eles. Só que, como ele não é espírita, o comentarista político não é espírita, ele não vai dizer assim, isso aí é fascinação. Ele vai ver que é católico, tem outra religião, não tem nenhuma, e não vai se preocupar. Mas você, olhando com bastante atenção para esses comentários, eles falam muito para a gente, né, de que as pessoas Sim, estão desconfiando que é alguma coisa que vai um pouco além, tá certo? Até exatamente. assim, da capacidade dessas lideranças que eu considero profundamente negativas, a capacidade que essas lideranças têm é mínima, eles falam mal, eles se expressam mal, os seus valores morais são os piores possíveis, e eles Eles é a exercem, né, um poder assim de uma forma, domínio sobre uma sobre o forma seu muito. rebanho. Pois é. Aí, assim, vendo aqui rapidinho, porque senão o nosso tempo não dá, a gente sabe que existem três tipos de fascinação, né? A fascinação, a obsessão simples, que aqui e acolá aparece uma pessoa na casa espírita nessa condição, a Uhum. fascinação e a subjugação, que são aparentemente bastante raras. Não nesse momento a fascinação, que é exatamente o objetivo do nosso estudo hoje à noite. A gente não vai falar da obsessão simples, que as casas espíritas já estão bastante habituadas a Sim, tratar,
Mas quando a gente trata de subjugação e fascinação, realmente a gente sente nas casas dos espíritos um verdadeiro despreparo. A um ponto de uma pessoa que outrora faria o seguinte, batia continência dentro da casa espírita, Ai, tá? meu Deus, sério? Calma, calma, deixa eu terminar a história. Essa pessoa Ah, meu evoluiu Deus. positivamente, maravilhosamente, hoje está com esse curado. E Sério? ele chegou para mim e disse assim, Helder, eu estou preocupado. Eu disse, com o quê, amigo? Ele disse, ora, rapaz, imagina a quantidade de pessoas que vai chegar na casa espírita com essa doença. Eu disse, que doença? Essa aí, que a gente sabe qual é. Eu disse, verdadeiramente, eu estou preocupado. E um dia desse eu recebi uma pessoa de um órgão, vamos dizer assim, policialesco desses aí, Sim. e essa pessoa vivia aquele dilema que a gente falou ainda há pouco, que Jesus falou, a família toda brigada, intrigada entre si, Uhum. preocupado com isso, tinha uma filha que era muito querida, mas ele chegou para mim e disse assim, bem pertinho, parece que ela é esquerdista. Ai, ai, ai. Aí eu disse, calma, amigo, calma, que todos nós estamos aqui juntos para aprender. E eu consegui, depois de uma meia hora, mostrar para esse rapaz que ele poderia, pelo menos ele admitiu a possibilidade de estar errado e a Uhum. fazer certo. Sim, E eu soube, posteriormente, que ele buscou essa pessoa que me procurou para falar, né, esse que batia continência, e disse assim, ora, esse rapaz me atendeu tão bem, eu estou tão bem, estou me sentindo tão bem agora, dando conta de que aquela pessoa precisava ser acolhida adequadamente numa casa espírita. sim, sim. Imagina se ele é acolhido numa casa espírita por outro doente, Ai, que pensa. não falta, você sabe disso, né? Não falta. Mesmo na casa espírita que eu ainda estou, ainda existem algumas pessoas que Sim. estão adoentadas da alma. E seria um desastre. A sorte que ele chegou para mim, para conversar comigo, e eu busquei escolher as palavras assim, minuciosamente, para não agredi-lo, né? Porque qualquer coisa que eu dissesse assim, fora do Mais que forte a forma, poderia. ele iria pular. É. E o objetivo não era esse, era verdadeiramente resgatá-lo. Isso me deixou profundamente feliz, tá certo? Adiantando lá para o fim do que a gente vai falar, depois a gente volta para o começo, porque isso não tem regra. Sim, fica bem à vontade. Vai no teu ritmo. Bom, lá no fim dessa palestra, a gente conversa sobre a necessidade das casas espíritas começarem a se preparar para receber esse pessoal. Olha, não vai ser pouca gente, não. Não, não vai. É verdade que o processo de fascinação é de dificílima cura, dificílimo, tá certo? Poucos, mas nós estamos falando de alguns milhões. Se Exato. um grupinho de 10 mil caírem na real e perceber as bobagens que fizeram e buscar as casas espíritas não estão preparadas para atender essa quantidade de pessoas e muito menos têm um discurso adequado para isso. Essa pessoa me procurou buscando que eu fizesse os atendimentos dessas pessoas, mas só que eu até parei de trabalhar no dia que tem esse tipo de tarefa, por causa das outras tarefas que eu tenho. Senão a gente praticamente fica dedicado à casa espírita todos os É, dias e eu já passei essa fase, não consigo mais. Minha fase agora é curtir a neta que chegou. tá Bom, certíssimo. certíssimo, né? Tá certíssimo. Tá aqui um negócio que você citou ainda há pouco. E eu vou Sim, fazer questão de repetir o que a Revista Espírita disse, outubro de 1858. sim. Kardec diz assim, o perigo está na propensão de certos médiuns, nesses médiuns aqui pode ser qualquer pessoa, tá? Muito levianamente se julgam instrumentos exclusivos dos espíritos superiores, coisa mais comum. E na Sim. espécie de fascinação que não os deixa compreender as tolices de que são intérpretes. Mesmo aqueles que não, aí ele diz, mesmo aqueles que não são médiuns podem ser levados a isso. Kardec recebia naquele tempo era assim, quais os países que contribuíam com Kardec? A França, primordialmente, Uhum. ali na Bélgica, talvez na Espanha, no norte da África, tinha alguns Tudo por países carta, né, Helder? Era tudo por carta, né? locais, havia um grupo, mas em outros era um médium sozinho a receber as comunicações.
E um médium só, ele acabava se fascinando com aquele espírito que se aproximava dele. Aham, sim. O espírito transmitia para ele verdadeiros absurdos, que o Kardec, quando chegava assim, olhava para a carta e dizia assim, meu Deus, essa pessoa perdeu totalmente o senso da razão, o crivo, a lógica desapareceu, e ele está achando que o que ele está mandando é algo de muito importante. Não é. E, assim, e Kardec diz, para completar, qualquer um de nós, não médiuns ostensivos, está sujeito a isso. Então, toda essa população brasileira está sujeita a isso. É, por que é que Sim. uns se fascinam e outros não, né? É uma pergunta boa. É porque nem todo mundo tem as tomadas certas para o processo de fascinação. Outros já têm aquela tampinha na tomada e É. o O espírito não senso crítico, né, Helder? O senso passa, crítico da pessoa, ele barra muitas vezes a passa por influência negativa. E tu pensa, não, calma lá, o que é isso? Né? passa pelo desenvolvimento da própria inteligência, do espírito, né? Passa Uhum, pela questão do, vamos dizer assim, uma palavra, o crivo da razão, uhum, passa pela lógica, porque tudo na vida tem uma lógica. Nós escolhemos uma lógica para viver, né? Ora, se 2 mais 2 são 4, 2 mais 2 mais 2 são 6. A lógica diz isso. Não poderia ser exatamente, 6. Então, lógica simples, não é uma lógica elaborada de um grande cientista, não. Mas nós não podemos perder, abandonar na nossa vida a lógica e a razão, porque se a gente abandona, aí nós ficamos sujeitos a qualquer coisa. exatamente. Aos vigaristas mais A encarnados e a desencarnados, né? Nós estaremos sujeitos a essas influências. Tu sabe, Helder, deixa eu te contar, tem grupos bolsonaristas de espíritas que divulgam que estão recebendo mensagens, daí eles dizem, ai, mensagens lindas, sabe de quem? Do Ustra, eles dizem, que estão recebendo mensagens. imagino, Tu já pensou o quê? O nível? Tu imagina o nível de fascinação dessas pessoas, total, total, sabe? É muito porque triste, na verdade, é muito, muito preocupante. ele dificilmente receberia permissão do mundo espiritual para fazer esse tipo de. Certamente, certamente. Mas é algum espírito de vibração muito baixa que acha que se chamando de Ustra, né, é uma boa. É uma boa, e empolga, né, as É, pessoas. e empolga, infelizmente. Querido, Olha, em diga, 5 minutos esse link cai, daí a gente vai para o outro, tá? pronto, então vamos lá. Vamos Pode continuar no continuar. ponto que a gente estava. Uhum, Revista Espírita, julho de 1860. Kardec diz assim: de maneira alguma se acomodariam a um médium ou a uma pessoa questionadora. O espírito fascinador jamais se acomodaria, se acoplaria a um médium ou uma pessoa questionadora, ou uhum, que visse bem claro, ou que enxergasse bem claro, né? Não se dá também o mesmo entre os homens? Entre os homens há também um processo de fascinação. claro, Você vai tentar dar o golpe num cara que é muito questionador e muito esperto? Não. Você vai dar um cara no bobinho, que se acha muito exatamente, esperto, mas é bobinho, né? O vigarista, ele, exatamente, o vigarista está numa praça para dar um golpe ali, que ele aprendeu, e ele vai olhar quem tem cara de bobinho e vai tentar dar o golpe naquela pessoa. Se ele chega numa pessoa e ele erra e percebe que a pessoa é esperta, ele diz, não, peraí, vou procurar outra aqui, porque senão eu vou acabar uhum, sendo preso. É mais ou menos. exatamente, Então, exatamente. o que é que se diz? Esses espíritos ou pessoas fascinadoras inspiram o afastamento de quem quer que possa esclarecer o fascinado. Isolam-no, de certo modo, a fim de poderem agir com inteira liberdade. Ou só o aproximam daqueles de quem nada tem a temer. Eu estou lendo que é Kardec, o jeito está aqui. Sim, sim. Então, para melhor captar a confiança do fascinado, se fazem de bons apóstolos, usurpando os nomes de espíritos venerados, cuja linguagem procura imitar. O orgulho do fascinador sempre se mostrará sob o manto de uma falsa humildade. Sabe, a pessoa, de repente, Uhum. mora numa mansão, arranja uma mesinha de plástico, prepara um café da manhã ali com Bota uma lata de leite condensado ali para dizer. suja tudo,
Olha, que pessoa simples. Que pessoa Os simples, é. Um fascinadores manipulador, né? Uhum, manipuladores, eles também estão encarnados, não são só desencarnados. sim. A manipulação acontece, está na Revista Espírita, tá? De julho de 1860. Aqui a gente vai falar das bolhas, mas como a gente já falou, a bolha ela está presente hoje, né? E a bolha representa o isolamento da pessoa, o isolamento do médium, Uhum, de tal forma que ele não se perceba fascinado, que ele não ponha em dúvida isso aí. Como eu já tratei uma pessoa fascinada, um médium fascinado, não por essa questão aqui que a gente está vivendo hoje, tempos atrás, eu sei o quanto é difícil. Na verdade, é quase impossível você resgatar uma pessoa assim. Quase impossível. Bom, gente, continuando, querido. pronto. A gente viu essa primeira parte aí, que para mim já foi maravilhosa. Agora eu quero começar a falar um pouco das comunicações que acontecem nas casas espíritas. Sim, Eu recordo o livro Socialismo e Espiritismo, de Leon Denis, sim. e várias comunicações são transcritas ali. E o que é que a gente observa? Que a espiritualidade que auxiliava Leon Denis falava sobre todas as questões, as minudências, vamos dizer assim, das questões sociopolíticas que aconteciam na época e dava, inclusive, algumas orientações. Uhum, Né? A gente vai ver um caso aqui que aconteceu, uma comunicação que aconteceu em Paris, na equipe do Allan Kardec, que ele vai fazer menção a um problema que está acontecendo na África e numa cidade chamada Morzine, na França. E eu queria fazer um contraponto com o tipo de mensagem que a gente recebe hoje dos médios. É uma mensagem tão subjetiva, tão fora da realidade do mundo que a gente vive hoje. exatamente. Na época do surgimento do cristianismo, as igrejas nascentes visitadas por Paulo, que Paulo enviava as cartas, havia as comunicações, e eram comunicações bem objetivas ao grupo, ao que acontecia, orientações para como aquele grupo deveria agir, Uhum. trabalhar. Em resumo, eram comunicações extremamente úteis do ponto de vista sociopolítico-cultural. É, Hoje, para aquele as, momento, né? as, Uhum. hoje as comunicações que estão acontecendo, e eu passei muito tempo em grupo espírita, era aquela coisa assim, tão morna, tão elevada, Uhum. tão espíritos altamente superiores, que eu digo, então, para que serve? Uhum. Compreende? Então, eu acho que está havendo alguma coisa, eu não estou entendendo por que a espiritualidade, num momento como esse, não nos auxilia um pouco e diz, olha, não é assim não, olha, não é por aí não. A menos que esteja havendo um processo seletivo de quem pode estar presente numa mediúnica, que faz com que aquela coisa seja toda pasteurizada. E Sim, pasteurizada tanto que fica sem gosto, sabe? entendo. Então, Uhum. mas vamos falar de uma comunicação que aconteceu no dia 12 de janeiro de 1865. A médium foi a senhora Delane, esposa de Gabriel Delane, amicíssima de Allan Kardec, esteve com Allan Kardec até os últimos momentos da vida dele. Né? Então, quer dizer, uma pessoa muito importante, e a senhora Delane, o Gabriel Delane era um profundo estudioso da doutrina espírita, e jamais a sua mulher seria alguém que nós pudéssemos tratar de embusteira, que ia inventar um fato de qualquer ordem. Quer dizer, eram pessoas altamente confiáveis, eu diria até que extremamente confiáveis do rol mais íntimo de Kardec, né? Que era uma pessoa extremamente cuidadosa. Mas vamos lá, eu até já citei isso, eu acho que alguma vez. Madagascar, para quem não sabe, é uma ilha que tem na costa oriental da África. E lá começaram a acontecer uma série de fenômenos estranhos. O povo de Madagascar está ficando louco. Está enlouquecendo, Uhum. assim como também na cidade de Mozinho. Só que na cidade de Mozinho é uma cidade talvez de 50 mil habitantes, talvez menos disso, e as pessoas estavam enlouquecendo. Mas Madagascar é uma população considerável, né? Talvez já 1 milhão de habitantes, alguma coisa dessa ordem. E começaram a ocorrer esses fenômenos, e isso, evidentemente, a França naquele tempo tinha uma influência enorme sobre Madagascar e sobre boa parte da África. Está deixando de ter agora. Tanto que Sim, era. Uhum, francês ainda é uma colonizava. das línguas que se fala em Madagascar hoje. Né? Uhum.
E tudo que acontecia em Madagascar saía nos jornais de Paris. E todo mundo comentava em Paris essa situação que estava acontecendo lá, uma espécie de uma loucura coletiva que ninguém sabia explicar o que era. E nisso acontece a reunião mediúnica, como eu disse a vocês, e um determinado espírito se manifesta através da senhora Delane. Então, vamos lá para ver o que é que... Vamos lá para a transcrição da manifestação espiritual. É assim, essas alucinações, como as chama o correspondente do jornal, esse é o espírito falando. O espírito Sim. falando na miúde, minudência. Aham. Essas alucinações não passam de uma obsessão, embora de caráter diferente daquelas que conheceis. Aqui é uma obsessão coletiva produzida por uma pleiade de espíritos atrasados, que, tendo conservado suas antigas opiniões políticas, Nossa. vêm tentar perturbar os seus compatriotas por meio dessas manifestações, a fim de que esses últimos, tomados de pavor, porque o medo é usado, não ousem apoiar as ideias de civilização que começam a se implantar nesses países onde o progresso começa a despontar. Gente, se você dissesse que esse texto era aqui do Brasil, eu acreditaria. Olha, e vejam só, não é mais Sim. um espírito, é uma pleiade de espíritos que usam do medo, Aham, exatamente. espalham medo através da mente das pessoas, né? Se É. aproximam, espalham medo, para quê? Para evitar o progresso da Daí humanidade. surgem as Tá? fake news, o pânico moral, e assim vai. Pronto. Olha, eu sei, quando eu li isso aqui, detalhe, gente, isso aqui foi Kardec que escreveu. É uma transcrição da manifestação. Isso aqui eu não Sim. troquei uma vírgula, uma linha, um ponto, uma palavra sequer, tá? Isso tá na Revista Espírita, né? Isso está na Revista Espírita, Uhum. gente. E essa aqui, por acaso, eu esqueci de colocar qual era, mas acho que é 1865, de fevereiro de 1865, porque Sim, a reunião aconteceu em janeiro, saiu na revista de fevereiro de 1865, é isso. Ainda bem que eu lembrei. A minha memória não é tão boa, não, mas eu acho que eu não estou errado, não. sim. Não, não, não tá errado, não. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho do livro dos médiuns, especialmente no capítulo 23, no item da obsessão. É o item 239. Eu faço questão de referenciar, porque diz assim, puxa, o Helder está É inventando bom. coisa. Não, não é bom. E assim as pessoas podem usar esses vídeos como estudo também, Helder. É importante. Exatamente. Exatamente. E quem quiser, Importante. a gente manda depois com mais detalhe a referência. Kardec diz assim: a fascinação tem consequências muito mais graves do que uma obsessão simples, evidentemente. É uma Uhum. ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento do médico. Quer dizer, o espírito atua sobre o pensamento do médico, ou de uma pessoa qualquer. Tá? Exatamente. E que, Exatamente. de certa maneira, lhe paralisa o raciocínio. A pessoa para de raciocinar. A pessoa é capaz de pegar uma arma, dar um tiro no pé e não Uhum. vai raciocinar que aquilo vai machucá-lo, Ou vai botar levar um lá. celular na cabeça e ficar querendo falar com Isso, ET, né? isso. Ou então, assim, a pessoa faz um monte de besteira aí depois diz assim. Porque houve alguns casos aí de mortes de militantes progressistas, vamos dizer assim, que aqui, um na Bahia, teve outro no Sul, que depois que a pessoa matou, ele parece que aquilo mexeu com ele de uma forma tal que ele deu, por que que eu matei? O que é que eu fiz? Por que que eu fiz isso? A Ele pessoa estava, não, ele a estava pessoa estava tão, sob um efeito, uma dominação que ele não sabia porque ele assim até com um grau de remorso e arrependimento, porque ele, puxa, para que que eu matei essa pessoa que eu nem conheço? Que ódio foi esse que me fez matar uma pessoa, né? Se não uma doença muito grave. é, uma doença da alma, Então, né? então continuando aqui, vou ler de novo. A fascinação tem consequências muito mais graves. É uma ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento do médium de uma pessoa qualquer, e que, de certa maneira, lhe paralisa o raciocínio relativamente às comunicações ou aos seus afazeres. A Hum, pessoa fascinada não acredita que a estejam enganando. O espírito tem a arte de inspirar confiança cega. E é assim mesmo, porque eu já vi uma pessoa de perto nessa condição, fora da questão política.
que o impede de ver o embuste e de compreender o absurdo de suas ações, ainda quando esse absurdo salte aos olhos de todo mundo. Quer dizer, todo mundo percebe, Uhum. mas ele não consegue ver que aquilo é uma coisa incompreensível, né? Muitos líderes religiosos agem como fascinadores. Agem como fascinadores. As pessoas que... O fascinador sempre tem consciência do que está fazendo, tá certo? Nem todo mundo é fascinado, alguns são fascinadores. Nessa situação toda que o mundo vive, e especialmente o Brasil vive, parte são fascinadores, parte tem interesses. E eu digo sempre assim, que essas pessoas não têm uma ideologia, não têm. Normalmente, o que movimenta essas pessoas é o interesse, é o dinheiro, é alguma coisa que mexe com o que interessa para eles. Não há ideologia. É Se ambição houver pura. ideologia, eu diria que é a não ideologia. E o interesse é o vil metal, como se fala. Mas eu queria dar alguns exemplos, gente, para que não fique só na teoria a questão da fascinação. E assim, como eu disse a vocês lá no começo, essa, a história da fascinação acontece no mundo inteiro, mas no Brasil acontece algumas bizarrices, né? Algumas coisas assim estranhas que nos outros países não têm acontecido. Quais são? Por exemplo, vou citar aqui alguns exemplos e só vou citar exemplos que todo mundo viu. Pessoas ajoelhadas em oração nas portas dos quartéis e em gritos estridentes e desesperados. Gente, eu fico me imaginando se eu fosse fazer isso. Se eu fosse fazer isso só por brincadeira, eu ainda morreria de vergonha do papelão ridículo que eu estaria fazendo na porta do quartel, É. gritando e orando para que alguém viesse me salvar, né? Pessoas mandando mensagens para ETs com o celular sobre a cabeça, que você acabou de citar ainda há pouco. Pessoas em postura de continência para um pneu ao som do hino nacional. Gente, olha, a gente pode chamar de vergonha alheia, porque eu, quando vejo isso, eu fico imaginando, e se fosse eu? Não, pelo amor de Deus, eu não teria coragem de fazer uma bobagem dessa, né? Seria uma A coisa pessoa perde, estúpida. perde completamente o filtro, Perde né? o senso, o É, filtro, exatamente. Perde o filtro da razão. Outra exatamente. coisa também, homem que é transportado em pé sobre o para-choque dianteiro de um caminhão correndo sério risco de vida. Gente, quando Nossa. eu vi aquilo ao vivo na hora que estava acontecendo. Olha, eu fiquei. O medo que eu estava, que aquele rapaz se soltasse, ele estava se segurando no limpador de para-brisa do caminhão. Aquela ligação do limpador com o eixo lá é muito frágil. Aquilo ali poderia ter quebrado a qualquer instante, ele ter caído e o caminhão passar por cima dele. O Ai, meu motorista do Deus. caminhão, no vídeo, dizia assim: quer que pare para descer? Ele, não, não quero. Ele estava alucinado. Ele achava que estava ali numa grande tarefa, numa grande missão patriótica. E depois que ele percebeu o ridículo, né? Quando ele voltou para a cidade dele, foi ridicularizado, Nossa. sem se dar conta daquilo. Vândalos quebrando as sedes dos três poderes da República em Brasília. Outro absurdo. Alguns agora estão indignados porque pegaram 11 anos, 14 anos, 17 anos de prisão. Mas tem que ser assim, porque senão daqui a alguns anos vão estar outros tentando a mesma coisa. Não, isso, O o jeito que de nós... fizeram, o que fizeram foi a coisa mais impressionante, foi muita violência, na verdade. E aí, para completar aqui, eu falo da incapacidade das pessoas, essas que estão doentes, entender as leis vigentes no país. É, Aí exatamente. começa a falar intervenção militar institucional, constitucional, e começa a falar um monte de bobagem que você não sabe de onde é que essas pessoas tiram isso e ficam a repetir, porque, assim, a gente tem um nome a zelar, né? Por exemplo, eu com os meus 65 anos, eu tenho um nome a zelar, puxa vida, eu passei 65 anos desenvolvendo na minha imagem credibilidade, sabe? Perseverança, sabe? Calma na medida do possível, paciência na medida do possível, mas a gente se esforça para tudo isso porque a gente se torna pai, se torna avô, se torna tudo, e a gente é exemplo para toda essa gente. Então, é uma preocupação, quer dizer, com a minha biografia. Aí a Exatamente. pessoa parece que rasga a sua biografia, não se preocupa mais com nada. Eu estou dizendo, dá um tiro no pé e só depois que está doendo é que ele nota por que é que eu dei o tiro no pé. Ele nem sabe por quê. É. É próprio de quem está sob um processo de dominação espiritual e não se dá conta.
Exatamente. A pessoa está absolutamente à mercê. dos É espíritos. bem típico de seita, né, É bem Helder? seita mesmo. É bem típico de seita. E para isso precisam ter pessoas que são os fascinadores, além dos Exatamente. espíritos. Além dos Pessoas que espíritos. estão ali alimentando aquelas outras pessoas com. Exatamente. É isso. Voltando ainda para o livro dos médiuns, Ah, porque a gente ainda tem um tempinho, ele diz assim, Kardec, a ilusão pode mesmo ir até o ponto de fazer o fascinado achar sublime a linguagem mais ridícula. E para que pessoa mais ridícula, da linguagem mais ridícula do que o nosso fascinador mor, uhum, que está aí à beira da cadeia, né? Aí ele diz, fora erro acreditar que a este gênero de obsessão só estão sujeitas as pessoas simples, ignorantes e baldas de senso. Quer dizer, não é só esse tipo de gente que está sujeita, não. Dela não se acham isentos nem os homens, quer dizer, estão isentos da ilusão por causa da fascinação. Dela não se acham isentos nem os homens de mais espíritos, mais instruídos e os mais inteligentes sobre outros aspectos, porque prova exatamente. que tal aberração, né, se referindo à ilusão, é efeito de uma causa estranha. Kardec ainda faz a criar lógica. Quer dizer, tanto faz ser inteligente como burro, não interessa. Essas pessoas estão sob o efeito de uma causa estranha cuja influência eles sofrem. Sofrem Uhum, como uma doença, verdadeiramente. E assim, gente, aí você encontra esses dias, eu me deparo toda hora com esse tipo de coisa, porque talvez eu preste muita atenção, eu faço da vida um laboratório da minha sim. existência. Então, aí você encontra, conheço um caso de uma médica, ela tem filhos pequenos, não vacina os filhos. Meu Deus, que Eu posso tragédia dizer que isso. uma pessoa dessa é uma pessoa burra? Não posso. A formação de um médico leva muitos anos, gente. É quase 10 anos para se formar. Estudo, 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 não para de estudar. Exige demais. Quer dizer, eu não posso dizer que uma pessoa dessa é boa, mas Não, ela tem fraquezas que é. permitem com que ela fique sujeita a um processo de vacinação, a um ponto de não querer vacinar o próprio filho. Advogados que não reconhecem as leis que existem, que estão em vigor. Não, não aceito. Não aceito. Está difícil, então tá bom você ir procurar um país que as leis sejam, como é que chama assim, editadas por você, né? Que a lei só vale aquele aceita, então aí fica difícil. Aí a gente Fica vive muito num mundo, difícil. não Eles vive numa vivem, coletividade. exatamente, fascinado, ele embarca num cenário fictício, né, Helder? Tipo assim, ele embarca numa ilusão e ele Uma passa a ilusão. acreditar naquela ilusão, Ele passa a achar que tem piamente. uma missão, ele acha o seguinte, aquele cara do caminhão, ele achava que tinha uma missão tão nobre que ele poderia se sujeitar àquele risco, que aquele risco era coisa pequena. E se ele morresse, ele seria um herói. Isso na cabeça, ele estava numa missão nobre que todos iriam depois se orgulhar da, da, da capacidade que ele teve de enfrentamento daquela situação tão difícil. É isso que passa na cabeça dessas pessoas. Tá? E aí depois, quando elas caem na real, fica o estrago feito. E aí não tem mais jeito, ele perdeu a credibilidade, às vezes, na família, né? A Sem minha contar família mesmo tem essa, a minha família mesmo tem essa situação de pessoas que literalmente perderam completamente a credibilidade, ficaram tão hoje isoladas e não compreendem. Outro dia eu vi com um amigo para mim do interior. Olha, sei o que eu queria falar contigo. Opa, tudo bem? Faz quanto tempo, né? Eu disse, quanto tempo? Aí eu disse, mas você sabe por que a gente passou tanto tempo sem conversar? Não, sei não. Eu disse, não, mas eu queria lhe dizer por que foi. Aí ele disse, não, pois eu quis ligar para você, eu não queria nem falar de política. Eu digo, eu também não. Eu quero saber o que é que você pensa hoje da vida. Aí ele, não, mas eu quero, meu amigo, compreendeu? Eles não caem na real, não. não. Eles acham que pode dar um salto por cima disso tudo e está tudo do mesmo E fazer de jeito. conta que nada aconteceu Gente, não tá. é Não tá. complicado. Jesus, lá no começo, diz: separa o joio do trigo. Não há como não separar, sabe? Porque essas pessoas conviviam conosco, guardando todo esse mal dentro de si, sem que nós soubéssemos. É o Exato. joio crescendo ao lado do trigo. Aí, com o tempo, a gente, puxa vida, isso aqui não é trigo, não.
aqui é joio e ele vai acabar com a nutrição das minhas raízes, porque se ele fica perto, ele vai acabar me destruindo. E a gente tem que ter cuidado com esse tipo de situação. É. E são pessoas que estão, parece que com os canais espirituais sempre abertos, sempre propensos a cada vez cair numa fascinação diferente. Porque, Uma fascinação diferente, uma conversa nova, um aham, engodo uma novo, manipulação um diferente. conto do vigário novo, porque se É, alguém, por exemplo, se eu, por exemplo, nós já nos conhecemos há algum tempo, eu alguma vez dissesse alguma coisa e você descobrisse, Helder estava mentindo. Aí lá na frente eu te conto outra mentira e você descobre que eu menti. Na terceira vez você já desconfia, esse cara é mentiroso, não dá para confiar em nada que ele diz. Essas pessoas já foram pegas na é o mentira comportamento várias normal de uma vezes, pessoa. o suficiente para que você dissesse assim, não, eu não acredito mais no que fulano diz, porque ele é mentiroso quanto mais. É, Mas parece que isso não, eles parece que ficam esperando a mentira nova que vai acender de novo a chama sim. da luta que eles travam em favor do país como patriota, né? Aí é difícil, É gente. muito triste, na verdade, né? É muito triste. E É, o fascinado para sair dessa situação, primeiro ele precisa ter um pouco de consciência de que a coisa não tá boa. E eles não conseguem ter essa consciência, na verdade. consegue não, consegue não. Então Eu queria é agora, muito assim, difícil sair disso. É é complicado sair difícil, disso. é o que eu estou dizendo. Mesmo que a questão não fosse de ordem política, não vem ao caso, tá certo? O processo de vacinação é um processo grave demais, de Uhum, difícil tratamento. Por quê? Porque a pessoa se isola. Naquele tempo, o médico saía da casa, ele tinha atitudes assim de rejeitar todas aquelas pessoas que ele conhecia naquela casa espírita e ele buscava outra. Nesse caso que foi objeto assim, do meu estudo, essa pessoa veio de outra casa que, inclusive, se desmanchou por conta dos problemas relativos ao processo de vacinação, chegou na casa nova e levamos talvez mais de ano, um ano e meio, dois, para perceber que ele era um doente da alma do ponto de sim. vista uma pessoa obsediada por Ele fascinação. acaba desestruturando todos os ambientes que ele entra, né? Ele entra, exatamente, porque ele só psicografava Francisco de Assis, Bezerra de Menezes, Chico Xavier, Uhum, era nessa ordem, né? As uhum. pessoas comuns psicografavam espíritos anônimos, mas ele não, ele era só autoridade, só com patente muito alta. E aí, gente, tem uma pergunta, eu não posso passar sem essa pergunta aqui, que eu acho também importante. Pergunta Sim, 515 do Livro dos Espíritos, diz um negócio para a gente muito interessante, para a gente fechar esses pontos. Aí sim. diz assim: o que é pensar dessas pessoas? Aqui está falando pessoa, está falando espírito, não. O que é pensar dessas pessoas que parecem se ligar a certos indivíduos para os levar fatalmente à perdição ou para guiá-los no bom caminho? Quer dizer, depende do espírito, né? Sim, Depende da pessoa. Se da pessoa. uma pessoa boa vai te levar a um bom caminho. Agora, uma pessoa má vai te levar certamente à perdição. Né? Quanta gente trilhou o caminho da perdição ultimamente? Né? Eu estou falando de milhões de pessoas. Milhões de pessoas. Resposta dos espíritos. Algumas pessoas exercem de fato sobre outras. Ó, Kardec não está falando, aliás, a espiritualidade não está falando de espíritos, não. Está falando algumas pessoas exercem de fato sobre outras uma espécie de fascinação. Pergunta Uhum, 515. Que parece irresistível. Quando isso acontece para o mal, são maus espíritos que se servem de outros igualmente maus. Tá certo? Ninguém uhum, cai no processo sem também ser mau. Ele tem uhum. Ele tem uma uma fraqueza veia. ali que o espírito chega e crava os dentes. Uhum, Então, quando isso acontece para o mal, são maus espíritos que se servem de outros igualmente maus para melhor poder subjugar. A providência permite que isso ocorra para vos pôr à prova. Então, uhum. gente, isso está muito. Quer dizer, a gente arrodeou tudo e está fechando um nó Exato. completo. É. Não, Com o não exito existe aqui, milagre, né, Helder? Não, não não tem existe milagre. milagre A gente tem que fazer esse processo para e melhorar e para sair disso. ninguém é vítima do processo de É. fascinação sem que haja como é que eu diria assim, Uma não é um sintonia merecimento, também. porque eu acho que ninguém merece sofrer, mas é uma espécie de
a gente tem que passar por isso para aprender e para se purgar das suas imperfeições, É um tá pouco de certo? sintonia também, né? Tu melhorar a Sintonia, tua sintonia para exatamente, não cair nisso. exatamente. Exatamente. A gente, quando vê, como eu te disse, a vida para mim é um laboratório. Então, eu acompanho algumas pessoas, mesmo tendo me afastado, acompanho à distância, e eu me lembro como elas eram. E elas davam vários sinais de que não eram pessoas verdadeiramente boas por várias atitudes que a gente deixava por lado em nome do bem-querer, da família, da amizade, de tudo. E quando a coisa chega nesse nível, aí o joio já cresceu demais. E aí não tem jeito, só vai fechando e separando. É, a gente às vezes O precisa queimar mesmo se da Bíblia afastar. significa isolar. Porque não há como você ter uma convivência, né, com uma pessoa que você sabe de antemão que ela é uma pessoa do coração muito ruim. E essa pessoa pode fazer o mal a qualquer instante. E essas coisas são bem verdadeiras, não são hipotéticas, não, são bem verdadeiras. Uhum, Então, é isso. E finalizando, que a gente conseguiu fazer no tempo, que bom. e a gente vai lá para o capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, fechar com chave de ouro. Uhum. A fascinação é infinitamente mais rebelde do que a mais violenta subjugação. Olha, gente, subjugação já é um tipo de obsessão bastante grave, não é que a pessoa perde o controle até dos seus atos, é capaz de ficar com mungangos, com coisas, eu não sei como é o termo aí no Rio Grande do Sul. Munganga é você ter trejeito, fazer Sim, muita sim, coisa, convulsões e é. convulsões, Uhum. pronto, convulsões. Pois bem, a fascinação é infinitamente mais rebelde do que a mais violenta subjugação. Ele ainda se refere à mais violenta subjugação. É. A Né? fascinação eu acho que Então, é o topo então, da. realmente, a nossa expectativa, enquanto espíritas sãos, eu preciso saber onde é que eu estou nesse concerto do universo, né? Se eu me achar doente, está muito difícil, né? Então, a coisa está louca. Então, assim, nesse conceito, a gente sabe qual é o nosso papel. E a gente tem muita consciência de que são poucas as pessoas que têm condição de ter um auto-resgate, de sair desse momento, sabe? Porque eu mesmo pensava que teria essa capacidade com relação a algumas pessoas que conheço, mas absolutamente não existe essa possibilidade. Há um processo assim, é uma coisa selada que não há a menor possibilidade de aproximação, de conversa, de diálogo, porque o diálogo é sempre no tom da violência, da agressão, da estupidez. E assim, esse povo nada bem na lama. E nadar na lama eu não sei. Aí a gente não consegue, sabe? É uma luta inglória, porque a gente não chega em canto nenhum. Mas vai que essas pessoas buscam ajuda, nós temos que estar sem recurso, sem mágoa, sem ressentimento, Sim. sem nada, e estender a mão para essas pessoas para que elas auxiliá-las nesse auto-resgate. E é para isso que hoje eu falei, no momento, estou falando agora para vocês, as casas espíritas precisam se preparar para Estar isso. prontas, E né? não se preparar com pessoas que também estão doentes, mas com pessoas que estão sãs, para poder É, ajudar essas outras. Né? Essa é, é a visão que eu tenho, essa é a mensagem que eu queria querido. transmitir hoje para toda a plateia que te assiste, né? Querido, Que foi todos muito possam bom. refletir sobre isso e verificarem se podem fazer alguma coisa nesse sentido. Quer dizer, todos nós podemos ajudar alguém, mas como eu me lembro, desde que eu entrei na casa espírita, a espiritualidade superior, né, quando está trabalhando lá no mundo superior, lá no nosso lar, ou vai fazer um resgate, eles resgatam quem quer ser resgatado. Quem não quer ser resgatado vai continuar em sofrimento até que um dia a consciência deles clame por socorro e nós É, possamos verdadeiramente ajudá-los. Não estou aqui nem colocando você, nem as pessoas que estão concordando comigo, numa condição de espírito especial superior, condição não, de disso não. jeito nenhum. Mas a pouca luz que nós tivermos deve ser o suficiente para iluminar o caminho de outras pessoas que estão em meio às trevas. É, E esse é o papel do cristão. E esse é o meu papel,
ter o SUS e das pessoas que estão nos ouvindo nesse instante. Exatamente, querido. Estarmos prontos, né? Para quem pedir ajuda, para quem quiser ser ajudado. Porque Isso. é o que a gente pode tentar fazer. Querido, um grande beijo para ti. Foi muito Ah, bom essa nossa conversa. eu Eu acho que esqueci de foi uma coisa muito. muito, Fala. esqueci de uma coisa importante. Não, De te fala. agradecer o convite que você me fez, que era para ter feito no Oh, começo, mas você me atalhou e eu esqueci. ai, Sempre para mim é um prazer quando você querido. me convida para a gente conversar assim ao vivo. É fantástico, é um bate e volta de É tão bom. conhecimento que É. sempre eu me engrandeço com essas oportunidades. É. Tu sabe que eu fiquei um pouco afastada, eu não estava muito bem de saúde e tal, ainda Sabemos. tô me recuperando, e eu tô voltando assim meio, tem coisas assim que parece que eu perdi a prática, mas aos pouquinhos vai voltar ao normal, porque eu acho que a gente tem muito trabalho, sabe, Helder? A gente tem muita coisa para fazer. Tem Querido, muito. muito obrigado. Valeu. Tu é sempre Por muito nada. bem-vindo aqui no nosso Obrigado canal. mais uma Um vez. grande beijo, fica Tudo de bem bom. e a gente volta ainda a se falar sobre outros temas. Até Deus quiser. mais. Até mais. Grande abraço.